noite. Dia trágico no Ambo. 11 mortos e 3 feridos graves. É o resultado de um acidente de viação ocorrido na localidade da Xipipa. O presidente da União Africana realça apoio da Gavi na ampliação do acesso às vacinas em mais de 25 países de baixa renda em África. Terminou a cimeira Estados Unidos-África. Ministro José de Lima Massano realça o papel imperioso do setor privado e assegura que acordos alcançados serão concretizados. Trabalho conjunto para melhor proteção dos direitos da criança é o que defende a primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço. E começamos com um acidente trágico no Ambo, 11 mortos e 3 feridos graves. É o resultado do despiste de um táxi na localidade da Xipipa, no troço que liga a Estrada Nacional 120 ao município do Alto Rama. A Estrada Nacional 120 volta a ser manchada de sangue e deixa várias famílias enlutadas. Desta vez, como consequência do despiste e capotamento desta viatura de marca Toyota, modelo Land Cruiser, 11 pessoas morreram, sendo 10 no local, incluindo o motorista, e uma depois de chegar ao hospital. Por volta de 14 horas e 10 minutos, tomamos conhecimento do acidente de viação por despiste seguido de choque contra o obstáculo fixo. Os mortos incluindo o motorista e lamentamos também um menor de idade, que aparenta ter 2 anos de idade. 3 feridos recebem tratamento no Hospital Geral do Ambo. O Hospital Geral do Ambo recebeu 4 pacientes do acidente do troço da Xipipa e infelizmente acabou de falecer um paciente depois de menos de 10 minutos de internamento com choque hipovolêmico, e dizer que temos um paciente no bloco operatório a ser operado no momento. Todos do sexo masculino com idades compreendidas entre 25 a 49 anos de idade. O Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária aponta o excesso de velocidade como presumível causa do acidente. Pautem por prudência ao circular pelas nossas vias, nossas estradas nacionais, olhar pelo perigo que apresentam. Temos estado a apelar os nossos condutores a primarem olhar por código de estrada, as normas que o código de estrada obedece. De acordo com o Departamento Provincial de Trânsito e Segurança Rodoviária, só este ano, aqui na Estrada Nacional 120, ligação Ambo-Alto Ama, são contabilizados 3 acidentes de viação, todos com vítimas mortais e feridos graves. Isaías Novala, Teresa César e José Eduardo TPA, na Estrada Nacional 120. E seguimos para outro assunto também importante hoje. O presidente da União Africana discursou hoje na cimeira de alto nível em Bruxelas, a cimeira da Gavi. O presidente João Lourenço realçou o apoio da Gavi na ampliação do acesso às vacinas em mais de 25 países de baixa renda em África. O mundo enfrenta um momento de incertezas profundas, com guerras, conflitos armados, instabilidade geopolítica, tensões comerciais, alterações climáticas, endemias, pandemias e crises econômicas a pressionar os sistemas de saúde em todo o mundo. Contudo, no meio dessas ameaças à vida e ao bem-estar dos seres humanos, há uma verdade que se mantém inabalável. As vacinas continuam a ser uma das ferramentas mais simples, eficazes, custo-efetivas que a humanidade já criou para proteger e prolongar a vida. As vacinas previnem doenças que outrora dizimavam as nossas populações e protegem as nossas crianças desde os seus primeiros dias de vida, dando-lhes a chance de crescer, estudar, sonhar e contribuir para o desenvolvimento das suas respectivas nações. Mais do que isso,
As vacinas representam esperança, representam o direito à saúde, o direito à infância, o direito ao futuro. Como bem sabemos, as vacinas são ferramentas poderosas de justiça social e de desenvolvimento econômico dos países. Estamos cientes de que cada criança vacinada é um passo a mais rumo a sociedades mais saudáveis, mais produtivas, mais prósperas. Populações protegidas pelas vacinas são mais resilientes, mais capazes de enfrentar crises sanitárias, mais aptas a contribuir para o progresso coletivo. É por isso que, como africanos, estamos unidos na firme convicção de que a imunização é um pilar central das nossas aspirações de desenvolvimento. Excelências, importa recordar que, graças às vacinas, a poliomielite está prestes a ser eliminada e a varíola foi erradicada. Doenças como o sarampo, a rubéola, a meningite, o tétano, a febre amarela e recentemente a Covid-19 têm sido controladas, salvando milhões de vidas no mundo e, em particular, em África. Não se trata apenas de saúde, trata-se de desenvolvimento humano, de estabilidade social e de crescimento econômico. Uma criança saudável aprende melhor, torna-se um adulto produtivo, contribui para o desenvolvimento e paz social. Por isso, investir em vacinas é investir no futuro das nossas sociedades. É por isso que estamos unidos na convicção de que a imunização deve continuar a ser uma prioridade continental e global. Excelências, nos últimos 25 anos, a Aliança Global das Vacinas tem sido um parceiro estratégico de confiança, um instrumento multilateral eficaz e um símbolo de solidariedade internacional bem-sucedida. Com uma abordagem baseada na evidência, resultados e equidade, a Gavi permitiu que mais de 25 países africanos de baixa renda ampliassem o acesso a vacinas, particularmente de novas vacinas, que de outra forma estariam fora do alcance de milhões de crianças. Por outro lado, reconhecemos com apreço o esforço contínuo da Gavi para adaptar os seus modelos de apoio financeiro, incluindo o trabalho em curso para tornar os países de média renda elegíveis a formas inovadoras e sustentáveis de financiamento. Este é um passo crucial para garantir que nenhuma criança do mundo seja deixada para trás, mesmo em contexto de transição econômica. Em 2021, entre 2021 e 2025, a Gavi canalizou mais de 5 mil milhões de dólares para o continente africano, o equivalente a mais de 1.000 milhões de dólares por ano. Só em 2023, mais de 700 milhões de dólares foram investidos em África. O impacto é evidente e transformador. Países como Angola foram beneficiários diretos de apoios cruciais, com destaque para a introdução de 7 novas vacinas, incluindo aquelas que protegem contra 2 das 3 principais causas de morte em crianças menores de 5 anos, a pneumonia e as diarreias virais. Brevemente introduziremos a vacina contra o papiloma vírus humano para garantirmos uma vida saudável aos nossos jovens e pretendemos ainda introduzir a vacina contra a malária, que é a primeira causa de morte no nosso país e continente. O presidente João Lourenço destacou ainda a instalação de equipamentos de frio para a conservação de vacinas nas zonas rurais.
Registramos também avanços significativos na recuperação de crianças 0-12, na resposta a surtos epidêmicos como a poliomielite, a Covid-19, sarampo e cólera, bem como no reforço do sistema de saúde, com a instalação de cadeias de frio de última geração alimentadas à energia solar. A introdução desses equipamentos representa um avanço estratégico para a expansão da vacinação em áreas remotas, assegurando maior cobertura e segurança na conservação de vacinas, como também contribui para a redução das emissões de carbono, promovendo sistemas de saúde mais sustentáveis e alinhados com os compromissos climáticos globais. A digitalização dos sistemas de informação melhorou substancialmente a gestão de vacinas e de produtos essenciais de saúde. Essa parceria não apenas salvou vidas, como também aumentou a confiança da população nos serviços públicos de saúde. Também reconhecemos que a eficácia de qualquer sistema não depende apenas de vacinas e equipamentos, mas sobretudo de profissionais capacitados. Em Angola e em outros países africanos, temos vindo a formar, com o apoio da Gavi, epidemiologistas, técnicos de logística, gestores de dados e outras especialidades essenciais para assegurar o planeamento e a execução eficaz do programa de imunização. Investir na formação dos profissionais é investir na soberania sanitária. Neste sentido, iniciamos um ambicioso programa de especialização de 38 mil profissionais de várias áreas críticas, particularmente para o reforço dos cuidados de saúde primários, que serão os pilares da saúde pública no presente e nas próximas décadas. Hoje, a Gavi precisa de nós. A meta é ambiciosa e absolutamente inadiável. Trata-se de mobilizar 9 mil milhões de dólares para o período de 2026 a 2030. Com esse financiamento, será possível que a Gavi apoie a vacinação de 500 milhões de crianças e salve entre 8 a 9 milhões de vidas. Excelências, não se trata apenas de um investimento, é acima de tudo uma decisão estratégica, um dever moral, um pacto com as próximas gerações. Cada dólar mobilizado hoje transforma-se em esperança concreta para milhões de famílias, reduz custos futuros com doenças evitáveis, fortalece os nossos sistemas de saúde e impulsiona o desenvolvimento econômico dos nossos países. A África está unida e comprometida com essa causa. Pedimos à comunidade internacional que também se comprometa, porque vacinar uma criança não é apenas proteger uma vida, é proteger o futuro através de uma segurança sanitária global. Como presidente da União Africana, trago-vos hoje uma mensagem. A África não é apenas beneficiária. A África está pronta para ser coautora da nova era de imunização global. Queremos mais equidade, mais voz, mais autonomia. A pandemia da Covid-19 expôs a dolorosa dependência do continente em relação às cadeias externas de produção de vacinas. Não podemos deixar perpetuar esta situação. É por isso que apoiamos a iniciativa da Gavi para o fortalecimento da produção regional africana de vacinas, no quadro da iniciativa ADMAN, African Vaccine Manufacturing Accelerator. Ao olharmos para o futuro da vacinação global, acreditamos que a Gavi pode também desempenhar um papel estratégico no apoio à introdução de novas vacinas, especialmente contra doenças que continuam a afetar desproporcionalmente os países africanos e populações mais vulneráveis a nível global, como a tuberculose, a malária e a dengue. A inovação deve caminhar lado a lado
com a equidade. A África está pronta para ser parceira ativa na investigação e na implementação destas soluções de próxima geração. Queremos transferência de tecnologia, parcerias bilaterais estratégicas, capacitação científica da nossa juventude. Queremos vacinas acessíveis, feitas por africanos, para africanos e para o mundo. A juventude africana é uma das maiores reservas de esperança e renovação para a humanidade. Mais de 60% da população africana tem menos de 25 anos de idade. Enquanto o mundo procura soluções para lidar com o envelhecimento populacional, a África representa uma fonte crescente de dinamismo humano, de criatividade e de capacidade produtiva. É por isso que a África, em particular Angola, faz da vacinação um pilar estratégico continental de saúde, pois estamos a olhar para um futuro próspero, um futuro construído com base na nossa juventude, na saúde, educação e participação plena na vida econômica e social. Excelências, esta cimeira representa uma oportunidade única para promover um financiamento justo, sustentável e transformador. Uma oportunidade para mostrarmos que mesmo em tempos difíceis, a solidariedade global permanece inabalável. Convido-vos, em nome do povo angolano, dos povos africanos e de todas as crianças que no mundo merecem uma vida saudável e digna, a comprometerem-se hoje com a Gavi. A sustentabilidade da imunização global está em jogo. A história irá lembrar os que se levantaram nesta hora para fazer a diferença. Vamos agir com coragem, liderar com visão, investindo na vida. A história nos julgará não apenas pelo que dissemos, mas sobretudo pelo que decidimos fazer ou não fazer juntos em prol da humanidade. E seguimos em direto para Bruxelas. Ernesto, boa noite, bem-vindo ao Telejornal. Ouvimos aqui o Presidente João Lourenço destacar o importante papel que tem sido desempenhado pela Gavi, numa altura em que já estão mobilizados mais de 9 mil milhões de dólares para apoiar os diferentes programas de vacinação em África, certo? Muito boa noite, Fernanda Manuel. Boa noite também aos nossos telespectadores. Fernanda, é importante dizer que o Presidente quer que este valor, que está a ser praticamente mobilizado aqui em Bruxelas, seja aplicado para que as vacinas sejam fabricadas em África por africanos e que sirvam não apenas o nosso continente, mas também o mundo. Hoje está a ser um dia marcado por esforços, por exemplo, de quem precisa de salvar milhões de pessoas apenas com vacinas e quem até tem recursos, mas tem de redesenhar o futuro da Gavi. Redesenho que passa, como já aqui disse, por colocar a África no mapa da industrialização. Foi pelo menos o que disse Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia. De facto, o mundo mudou e quem era um dos principais doadores destas causas cortou literalmente as ajudas. Mesmo assim, Bill Gates fez questão de enfatizar que a sua fundação vai disponibilizar para os próximos 5 anos 1,6 mil milhões de dólares. A África esteve também no centro do discurso de Durão Barroso. Na realidade, os discursos foram centrados, para além da saudação, pela presença aqui do Presidente João Lourenço, na qualidade de Presidente da União Africana, dizia eu que os discursos foram centrados na mobilização em função do mundo que vivemos hoje. E é um mundo que precisa cada vez mais da
da África, um mundo que, como disse o presidente João Lourenço, tem de se redesenhar precisamente porque é no continente onde há, digamos assim, um crescimento populacional exponencial e deve ser aí que as baterias devem ser centradas precisamente em recursos não mais para comprar do exterior, mas sim para que a África possa produzir aquilo que ela efetivamente consome. Mas depois e aqui deu-se o nome dos principais discursos, vieram então discursos de países como a Grã-Bretanha, como Portugal, que decidiu doar para a Gavi cerca de 2,5 milhões de euros, mas o maior doador, o que passa a ser o maior doador da Gavi, é precisamente o Reino Unido. Nas próximas peças noticiosas vamos ouvir o que disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Assuntos do Desenvolvimento e da Commonwealth da Grã-Bretanha, que foi recebido hoje pelo presidente João Lourenço, de qualidade de presidente da União Africana, com quem abordou certamente questões bilaterais, mas também questões que têm a ver com este redobrar do financiamento à Gavi para o continente africano. Também hoje o Presidente da República e da União Africana recebeu António Costa, o Presidente da Comissão Europeia. António Costa disse depois aos jornalistas que veio, digamos assim, matar saudades com o Presidente da República, João Lourenço, e a primeira questão que colocamos foi, efetivamente, depois da mobilização de todos estes recursos, o que é que se segue? Vamos então ouvir as palavras de António Costa depois do encontro com o Presidente João Lourenço. Doutor António Costa, uma primeira questão é que certamente as pessoas que nos ouvem em Angola e em África querem resposta, é a seguinte: tantos bilhões anunciados, quando é que vamos ter então as fábricas de vacinas no continente africano? O que é que segue depois do anúncio desses bilhões todos? Os bilhões têm, uma parte são vacinas, outra parte importante são as fábricas que realmente estão a ser construídas, pelo menos na África do Sul e no Ruanda, e essas estão em obra e creio que as da Nigéria estão também previstas. Aquilo que a Gavi partilhou é que, apesar das circunstâncias muito difíceis em que estamos e de um dos principais doadores ainda não ter manifestado a sua posição, estão otimistas em conseguirem alcançar o objetivo. Como podemos ouvir aqui, e para além da União Europeia, vários Estados-membros da União Europeia aumentaram o seu donativo. Países como o Reino Unido mantiveram um contributo muito relevante. O Reino Unido vai continuar a ser o principal doador do ponto de vista individual, e isso significa que esse esforço está a ser prosseguido. Está a ver, só entre a União Europeia e os Estados-membros da União Europeia que já se comprometeram, temos os tais 2 mil milhões de euros, o que em dólares significa mais. E ainda há alguns países que ainda não anunciaram os seus contributos e, portanto, temos que ir reunindo os esforços. E há os contributos do resto da comunidade internacional, países como o Canadá, como na Ásia, que também se estão a juntar a este movimento. Como sabe, a meta do Gavi é atingir os 9 mil milhões e, portanto, é preciso continuar a trabalhar nesse sentido. Palavras de António Costa, Presidente da Comissão Europeia, depois do encontro que manteve com o Presidente da União Africana.
No geral, Fernanda, é importante dizer que depois dos altos discursos vieram discursos de ministros dos negócios estrangeiros, primeiro-ministros de determinados países que se comprometeram em ajudar a Gavi neste período. E foram anunciados, como também já aqui avancei, valores que chegam, pelo menos para estes primeiros anos, para que a Gavi não sinta esta ajuda que foi retirada dos Estados Unidos da América, e não vão cessar, digamos assim, os apelos a doadores, porque hoje à tarde, antes do início da Cimeira, nós tivemos a oportunidade de estar também nos encontros com diferentes parceiros e vimos que da parte do setor privado há de facto muito dinheiro que vai ser investido na Gavi neste período de 2026 a 2030. Fernanda Manuel. Boa noite, Ernesto Bartolomeu, a partir de Bruxelas, ele que acompanha a cimeira ao mais alto nível da Gavi. Participa nesta cimeira o Presidente da República, João Lourenço, na sua qualidade de Presidente da União Africana. Por cá, o Governo da província da Huila reforçou as ações de combate ao surto de cólera com mais 5 mil milhões de kwanzas. O dinheiro será usado para a aquisição de meios e a construção de 20 novos furos de água. A epidemia já está instalada na comunidade e o risco de contágio entre a população continua elevado. O surto já provocou mais de 1000 casos e várias mortes. Tivemos um total de 14 novos casos de cólera, tivemos 21 altas, um óbito comunitário. Chicomba e Chituto foram as áreas mais afetadas. Diante deste cenário preocupante, o governador da Huila fez a entrega oficial dos novos meios para intensificar a resposta contra a cólera. Motos de 2 rodas para que as equipas façam um trabalho de vigilância de base comunitária segura. Foram adquiridos 7 caminhões cisterna de água. O investimento contempla a instalação de 20 tanques de água, 30 motorizadas para a recolha de lixo e a construção de 20 furos de água. Foram ainda distribuídas 6 viaturas de marca Toyota, um investimento de 5 mil milhões de kwanzas. Proposta que nos foi apresentada pela direção para adquirir esses insumos e também não esquecermos de vista o tratamento com dignidade dos funcionários, os técnicos e profissionais que se entregam 24 sobre 24. Estamos a receber reforços para podermos trabalharmos todos juntos e para evitarmos mortes. Durante a entrega dos meios, o governador apelou ao uso racional dos mesmos e reforçou o compromisso da sua governação em erradicar o surto da cólera na província. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, destacou hoje o impacto da Cimeira Estados Unidos-África no fortalecimento das parcerias económicas e defendeu o papel do setor privado como motor do desenvolvimento sustentável em África. Na cerimónia de encerramento, o governante agradeceu à organização Comum Ação Social pelo empenho e por ter amplificado a mensagem que tornou o evento mais impactante. A brisa da tarde soprava leve sobre a marginal de Luanda, como que embalando os últimos acordes de um evento que por dias transformou a cidade numa capital continental. Quarta-feira. E não era qualquer quarta. Era o desfecho de uma cimeira histórica. Um daqueles momentos em que o protocolo cede espaço ao simbolismo. E o futuro parece apresentar-se entre tambores, trajes coloridos e aplausos sinceros. Os olhos do mundo ainda estavam aqui, voltados para a capital angolana, que mais uma vez provou a sua vocação para o diálogo e a diplomacia. Ao som deste grupo tradicional, cujas batidas ancestrais pareciam costurar passado e presente, Luanda celebrava não apenas o fim de um evento, mas o início de uma nova fase nas relações entre continentes. Coube ao Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, colocar ponto final
ou quem sabe 2 pontos, numa jornada que foi muito além das palavras. Em tom sereno e firme, Massano não hesitou em dizer: este foi um dos eventos econômicos mais impactantes já realizados em Angola. Por terem acreditado em Angola e por nos terem dado esta oportunidade de apresentar-vos o país, de acolher-vos e realizarmos, como foi já referido, esta que foi das cimeiras mais impactantes do ponto de vista empresarial entre os Estados Unidos e a África. O Corredor do Lobito, este eixo estratégico que liga o Atlântico ao coração da África, foi citado como exemplo concreto do caminho que Angola quer trilhar. O que nós precisamos agora no corredor são projetos de qualidade que possam capturar então os recursos financeiros que estão a ser disponibilizados. Porque não são recursos para financiar investimentos públicos, são essencialmente recursos para apoiar iniciativas privadas. Nós temos, vamos chamar o plano diretor para o corredor, onde queremos ter as zonas logísticas, onde queremos ter as zonas de produção agrícola, mas precisamos agora das iniciativas privadas, capitalizando nessa disponibilidade de recursos que felizmente continuamos a receber dos Estados Unidos, da União Europeia, mas também de muitas instituições multilaterais africanas. O ministro Massano disse ainda que é hora de investir com responsabilidade, produzir com propósito e crescer com equilíbrio. Não temos condição, os nossos países, de continuar a assumir dívida na forma como a fazemos hoje. Temos as nossas limitações e mais dívida pode levar-nos a um ponto em que a nossa capacidade de servir essa dívida começa a ser questionada. Mas as necessidades estão presentes, as infraestruturas têm que continuar a ser desenvolvidas. Então nós precisamos de trazer o setor privado. Não tem que ser o Estado a endividar-se para essas infraestruturas, mas é termos também condição de atrair capital privado para fazer acontecer. Nos agradecimentos finais, um gesto nobre. José de Lima Massano dirigiu palavras à comunicação social. Jornalistas, câmaras, técnicos, repórteres, todos os que, sob o sol, a correria e os microfones, ajudaram a amplificar a mensagem de uma África ambiciosa e de uma Angola confiante. Quero também deixar uma palavra de apreço aos órgãos de comunicação social, nacionais e estrangeiros, pela cobertura desta cimeira, permitindo ampliar a mensagem de partilha de oportunidades e de mobilização contínua para os desafios de desenvolvimento da parceria económica entre os Estados Unidos e a África. Quando o grupo tradicional encerrou a cerimônia com mais uma canção, a cimeira terminou, mas a história continua. E Luanda, Luanda, segue no compasso da mudança. Angola está a trabalhar com os operadores do sistema de liquidação bruta da SADC para transformar o Kwanza em moeda de pagamento regional. De acordo com o governador do Banco Nacional de Angola, o objetivo passa por acelerar as transações comerciais entre os Estados-membros deste bloco. Manuel Tiago Dias falava no painel que abordou os grandes movimentos que moldam o futuro dos pagamentos em África. A transformação dos sistemas de pagamento em África avança a passos largos, impulsionada por inovações tecnológicas, digitalização financeira e uma nova visão para a integração económica no continente. Em Angola, estes movimentos começam a ganhar a expressão com o surgimento de soluções locais e o alinhamento com tendências regionais e globais. Os dados do Banco Central mostram o panorama do país ante a realização dos serviços de pagamento móvel. Segundo fez saber o governador do BNA, o país tem assistido ao crescimento de carteiras móveis e serviços de pagamentos digitais. Operadoras de telefonia e bancos comerciais têm lançado soluções que permitem pagamentos, transferências e recargas diretamente por telemóvel, reduzindo assim a várias necessidades. Outro avanço passa pela criação da Lei de Sistema de Pagamento de Angola, que modernizou os sistemas de compensação e liquidação de transações no país, permitindo assim uma maior eficiência e segurança nas operações financeiras internas.
A Lei do Sistema de Pagamentos de Angola promove a interoperabilidade e inovação, o que permite que diferentes carteiras digitais, bancos e plataformas possam comunicar-se entre si, promovendo uma rede integrada e eficiente, o que é fundamental para reduzir custos de transação, melhorar a experiência do utilizador e expandir o uso de serviços financeiros digitais. A nível da África, Angola integra a Zona de Comércio Livre Continental e acompanha com interesse iniciativas como o Sistema Pan-Africano de Pagamentos e Compensações. O país prepara-se agora para transformar o Kwanza numa moeda de liquidação de pagamento regional. Nós estamos a trabalhar com o operador do RTGS da SADC para que Angola, a nossa moeda, o Kwanza, possa ser uma moeda de liquidação do sistema de pagamentos regional da SADC. O pedido formal já foi feito e as nossas equipas técnicas estão então a trabalhar nos pormenores para que efetivamente nós possamos ter o Kwanza como uma moeda de liquidação da SADC, o que de certa forma vai também permitir aqui um aumento considerável das transações comerciais entre o nosso país e os países da nossa região. Dinheiro sem fronteiras, os grandes movimentos que moldam o futuro dos pagamentos em África, foi o tema que esteve em cima da mesa. Por outro lado, o Governo garante que vai investir na criação de infraestruturas desportivas em todo o país para tornar o desporto mais rentável e mais comprometido com a criação de postos de trabalho em todo o país. O assunto foi abordado pelo Ministro da Juventude e Desportos num dos painéis da Cimeira Estados Unidos-África. O mercado desportivo africano atualmente está avaliado em mais de 12 mil milhões de dólares e com a projeção de ultrapassar os 20 mil milhões de dólares até 2035. No entanto, surge o desejo de tornar mais lucrativo o desporto no continente. Angola tem vindo a investir em infraestrutura de forma regular. Para terem uma ideia, neste momento, nós estamos a construir mais 2 estádios nacionais de futebol e estamos a construir o primeiro centro de treinamento para atletas paralímpicos. Essas novas infraestruturas já vão beneficiar da nova filosofia de rentabilização de espaços desportivos. Ou seja, nós pretendemos abrir os concursos públicos de gestão dessas infraestruturas antes da sua inauguração. Rui Falcão descreveu que o desporto ainda é sustentado pelo Estado, direta e indiretamente. O Ministro da Juventude e Desportos afirma que para a gestão das infraestruturas deverá estar a cargo de entidades privadas. Nós queremos uma sociedade desenvolvida, com quadros de excelência. Temos que investir na qualidade de vida das pessoas. E a qualidade de vida das pessoas passa necessariamente pela prática da atividade física. E essa atividade física tem que ser uma atividade física de qualidade. Para isso, o pressuposto inicial é a qualidade dos agentes desportivos que nós temos. Temos que investir na qualidade dos quadros do desporto. Melhorar. Para ser um bom treinador de karatê, não basta ser cinturão negro. É preciso conhecer o corpo humano. E para isso ele tem que ter formação específica, que não aprende no dojo. Nós no dojo damos a técnica. O conhecimento científico está lá fora. E para isso temos que os sentar numa sala e dar-lhes essa formação. No painel sobre desporto significa negócio, Gianni dos Santos e Claire Akamense olharam para os fundamentos que o setor privado pode acrescer ao desporto em África. Quando organizamos o BAL no país, levamos uma semana, 6 a 10 dias, a fazer publicidade. E durante essa fase, igualmente, o impacto vai além dos campos. Falamos
sobre jogadores, nutricionistas, doutores, treinadores. E além disso, existe um grande ecossistema. Quando eles vão para um país, também atrai turistas para assistir os jogos. Há milhares de cidadãos que assistem os jogos nas cidades onde o jogo acontece. Eles acomodam-se em hotéis, compram internet, usam transporte, comem em restaurantes, usam linhas aéreas para viajar. Então imaginam o ecossistema que é desenvolvido. Nós temos muito bons homens de negócios. Nós precisamos ter mais pessoas a investir tanto de forma forte no desporto. E eu espero que aquilo que eu estou a fazer vai inspirar os outros homens de negócio a fazerem o mesmo, porque eu vejo um grande potencial. Leonel da Rocha Pinto elogia o programa que está a ser desenvolvido para a transformação da realidade esportiva angolana. Acrescentou outros elementos que podem melhorar os resultados financeiros no desporto. Temos que organizar a economia, não temos classe média. E outra é tornar o desporto atrativo de uma forma que quem quer ir ver sinta realmente que está em condições de poder tirar dinheiro no seu bolso para pagar e ir ver. Mas para isso é preciso que haja realmente condições económicas para que isso aconteça. Por outro lado, foi ainda avançado que o desporto deve ser integrado nas linhas de rentabilidade dos países africanos, mudar a mentalidade dos povos de que o desporto é uma máquina geradora de emprego e também de rentabilidade e poderá ainda ser mais um poço de petróleo. O telejornal regressa a seguir a uma curta pausa. Até já. Sejam de novo bem-vindos. A primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço, destacou a importância de um maior comprometimento com a garantia dos direitos da criança em Angola, através da implementação dos 11 compromissos com a criança já definidos pelo Estado angolano. O evento, promovido pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, teve como objetivo analisar a situação da criança em Angola. No Fórum Nacional da Criança, ouviu-se a voz do Parlamento Infantil. A sessão, que foi conduzida pelos deputados infantis Edna Martins, presidente, que sou eu. Mas antes foi a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, primeiro a tomar a palavra. O assunto é sobre a criança, mas a responsabilidade é de todos. É preciso proteger mais e sempre a criança. Trazer a responsabilidade da implementação efetiva e pragmática dos 11 compromissos ao território do município, portanto, a municipalização dos 11 compromissos, representa um compromisso firme na implementação de políticas e no reforço da ação ali onde a criança cresce e se desenvolve, na comunidade, ali onde ela passa o dia. Os 11 compromissos abrangem a totalidade dos direitos da criança, incluindo direitos e liberdades civis, ambientais, cuidados alternativos, cuidados básicos, saúde, bem-estar, ensino, lazer, atividades culturais e medidas de proteção social e criminal. Sublinha que a Angola está comprometida com a implementação dos 11 compromissos da criança, por formas a garantir o desenvolvimento integral das mesmas. E reafirmamos juntos e em uníssono o nosso compromisso para com as crianças como a prioridade nas políticas públicas, nos orçamentos municipais e nas práticas diárias de cada um de nós, enquanto membros de uma sociedade, enquanto pais, tutores, professores, mestres,
agente social enquanto cidadão. Os angolanos, tal como todos os povos do mundo, como disse anteriormente, olham para as crianças como que estivéssemos a caminho da estrela e a ver uma esperança para a prosperidade. Pois as ações que desenvolvemos hoje em prol das crianças moldam o presente e constroem no futuro sociedades mais justas e saudáveis. É preciso sensibilizar mais a sociedade sobre a importância do desenvolvimento integral e proteção social da criança em Angola. Porque uma nação que protege a sua infância não apenas fortalece o seu presente, mas também garante um futuro digno, justo e sustentável para todos. Reconhecemos os avanços legais e institucionais ao longo deste período, desde 2007, mas ainda persistem desafios como a situação de vulnerabilidade pelo deficiente acesso e adequado à saúde, à nutrição, à educação, a violência doméstica e o abuso sexual, com o crescente número de casos ocorridos e fundamentalmente no seio familiar, a fuga à paternidade, a agressão física, psicológica e a violência sexual, o trabalho infantil, ainda presente, especialmente no setor informal e nas zonas rurais, a gravidez precoce e o casamento infantil. Em dia de balanço da implementação dos 11 compromissos com a criança 2023-2025, a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula Sacramento Nato, disse que a proteção é a palavra-chave para a construção do futuro melhor da criança. Proteger as nossas crianças é, minhas senhoras e meus senhores, a essência, é o ingrediente-chave para o nosso objetivo comum de edificar um futuro mais promissor. Cuidar da criança não pode ser entendido como uma tarefa exclusiva de alguns, enquanto outros se eximem das suas responsabilidades. O país tem demonstrado um compromisso firme com a causa, especialmente após a adesão à iniciativa global sobre o fim da violência contra crianças. Mesmo parabenizar Angola pela forma como estão a implementar isso, porque na verdade vi que estes compromissos já fui observando desde que eu cheguei e muitas ações que tenho estado a observar nos sítios onde eu visitei, então indica que estão mesmo bem cientes de que preciso trabalhar juntos para poder produzir um maior impacto deste investimento. O assunto foi dividido em 4 painéis: proteção, sobrevivência e desenvolvimento da criança, proteção da criança à luz do ordenamento jurídico angolano e proteção social da criança. Porque conseguimos realizar os pré-fóruns a nível das 21 províncias e também dos 326 municípios. O evento também serviu como plataforma para a apresentação de projetos que visam apoiar famílias e crianças em situação de vulnerabilidade. Foram mais de 8 horas de abordagem e reflexão sobre questões ligadas ao reforço das políticas públicas para a promoção e proteção dos direitos da criança. Municipalização dos 11 compromissos, criança protegida, nação fortalecida. Este foi o mote do Fórum Nacional da Criança. Pereira da Silva, Sandra Marisa, Carlos Lino, TPA.
O Tribunal de Comarca de Luanda começou a julgar um grupo de cidadãos chineses, vietnamitas e angolanos indiciados na prática de crimes de associação criminosa, pornografia infantil, exploração ilícita de jogos e coação. O Ministério Público sustenta a acusação com base em factos e evidências encontradas no terreno. Sunshine Hotel, bairro Patriota, então município do Talatona. No dia 28 de agosto de 2024, recebia como hóspedes por algumas horas efetivos de investigação criminal que, na sequência de uma denúncia, buscavam por explicações o que escondia a fachada principal com 4 estrelas que, na altura, era dos mais falados e mais procurados na capital do país. No terreno, o SIC descobriu que o conforto e o luxo camuflavam entre os compartimentos computadores conectados em rede que aplicavam supostamente golpes a milhares de cidadãos. Foi uma central ou um casino virtual, não é? Que está dedicado a uma central de jogos online. Passados 12 meses, 2 vietnamitas, 1 angolano e 50 cidadãos de nacionalidade chinesa respondem às acusações. Chegam ao Tribunal de Comarca Dona Ana Joaquina para o início do julgamento. Na sala de audiência, recebem lanche e demonstram falta de disciplina, mesmo com as advertências dos guardas prisionais. Marcado para as 9 horas, entre questões prévias e a regularização dos mandatos, a audiência começou apenas perto das 12 horas. O juiz da causa exigiu dos advogados para que clarificassem quem foi constituído para defender os arguidos, pois estavam presentes 2 grupos arrogando este direito, situação que mereceu aditamento em ata. Durante as questões prévias, uma das defensoras questionou o facto de não terem sido constituídos arguidos o responsável da empresa gestora dos jogos eletrónicos e a proprietária do hotel. O juiz Nelson Vieira, em resposta, disse que a questão teria sido levantada logo que a mandatária foi notificada e não agora em sede de julgamento. Na sequência, foi lida a nota da acusação, em que os cidadãos arrolados no processo, sobre eles pesam os crimes de pornografia infantil, jogos fraudulentos, exploração ilícita de jogos, branqueamento de capitais e associação criminosa. Para a materialização do engenhoso plano de colocar em funcionamento os jogos online a partir de Angola, o grupo encabeçado por Chong Jinlan, também conhecido por Lidaf, e Luopan, também conhecido por Antônio, ou Tuni, em primeiro lugar, celebraram contrato de arrendamento com a declarante Li Yang Ying, proprietária do hotel Sunshine, cujo objeto do contrato era o uso do hotel Sunshine, sendo que o valor do contrato anual ficou estabelecido em 20 milhões de kwanzas. O Ministério Público atesta que os factos encontrados no terreno dão como provada a alegada ligação dos arguidos aos crimes. Documentos encontrados em telemóveis demonstravam que o Lidafo pedia que deveriam ser contratadas para o negócio da prostituição jovens lindas, magras e virgens especialmente. Um dos arguidos está foragido. O juiz ordenou a sua captura e detenção. Dado o número de arguidos, o tribunal poderá julgá-los repartidos em um grupo de 8 ou 10 elementos. Por outro lado, o Procurador-Geral da República admitiu hoje que o número de subprocuradores-gerais que o país tem ainda não satisfaz a demanda e a celeridade necessária que se exige. Até fevereiro deste ano, Angola contava apenas com 100 subprocuradores e hoje tomaram posse mais 60. Respeitar as leis e dedicar ao serviço público todo o meu zelo, inteligência e aptidão. Foram 60 os subprocuradores-gerais da República que tomaram posse esta quarta-feira. O ato, orientado pelo Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, representa a conclusão de um processo iniciado em fevereiro deste ano com a abertura de um concurso público lançado pelo Estado angolano para o provimento de 60 vagas na categoria de subprocuradores-gerais da República. Entretanto, admite-se serem necessários mais magistrados.
Continuaremos a trabalhar para que consigamos, num breve espaço de tempo, o mais curto possível, termos outra cota que nos permita, portanto, promover mais alguns procuradores da República a subprocuradores, porque a nossa realidade assim exige e temos que estar de acordo com ela. Muito mais do que promoção como um sinal de mero incentivo, o que se quer são magistrados empenhados e comprometidos com as suas funções. Hélder Pitagros reafirmou a aposta contínua na formação dos magistrados, tendo conjugado diversas vezes o verbo trabalhar como forma de resolver os problemas dos cidadãos. O Conselho tem estado a autorizar que todos façam sua formação, tem concedido bolsas de 1 ano e mais para que concluam as suas formações, mas também temos que dizer que haja trabalho, porque o trabalho tem que ser feito, porque o cidadão precisa que os seus problemas sejam resolvidos. É indiscutível a função crucial que desempenham os subprocuradores-gerais da República na defesa da legalidade. No quadro do ordenamento jurídico angolano, promovem a aplicação da lei e defendem os interesses da sociedade, garantindo o cumprimento da justiça. Hélder Pitagros disse que quer magistrados exemplares e garantes do legado deixado pelos antecessores. Portanto, contamos convosco para que assumam de facto esta posição e que saibam no vosso dia a dia agir como tal, para que os outros procuradores da República olhem para vocês e vejam, eu tenho que ser como aquele ou outro para também ser subprocurador. Os subprocuradores-gerais da República são figuras-chave no sistema de justiça angolano. Desempenham funções cruciais na investigação, acusação e defesa da legalidade. Os empossados prometeram trabalho. Os órgãos da justiça que ainda não se vai sentir em todo o território seja estendido para esses locais. E por isso é mais trabalho, é mais contacto com a população, é mais resolução, trazer a justiça para a população. Hélder Pitagros levantou a possibilidade de, num curto espaço de tempo, haver a abertura de novos concursos públicos para o provimento de vagas de subprocuradores-gerais da República, como forma de garantir a renovação e o reforço do corpo de magistrados do Ministério. E o espaço que se segue é para conhecermos em detalhe a previsão do tempo. Hoje em estúdio com a Dalila Prata. Boa noite, Dalila, bem-vinda. Boa noite, Fernando, obrigada. Nós tínhamos ontem a cidade de Mavinga como mais frias. Mantém-se este quadro? Para hoje, ou seja, para as próximas horas, a cidade mais fria é a cidade de Menongue, mas ali no sul também, e com temperaturas bem baixas. Vamos ver o que é que nos mostra Vamos hoje. Vamos sim ver o quadro fornecido pelo INAMET todos os dias. As imagens de satélite vão mostrar-nos a ausência de nuvens convectivas em quase todo o território de Angola, com exceção do noroeste do nosso país. Vamos olhar agora para a umidade relativa do ar, que continua mais alta na faixa litoral de Angola, com percentagens até 100%, mais baixa no restante do país, com percentagens que vão dos 50% aos 80%. Vamos agora olhar com atenção o tempo. Na primeira região norte e parte do leste, onde Mbanza, Congo, Uíge, Cachito, Ndalatando, Luanda, Catete, Malange e Sume tem a previsão de neblina matinal. As restantes cidades com céu parcialmente nublado, Catete, Cachito e Malange com 31 graus. Têm as temperaturas mais altas do nosso país para as próximas horas. Estamos a olhar agora para o centro e o restante do leste, Benguela e Uambo com neblina matinal, Cuito e Luena com céu limpo e Cazombo no leste com céu parcialmente nublado. Vamos ver como é que vai estar o sul de Angola. Moçambique com céu parcialmente, ou seja, com previsão de neblina matinal. Lubango, Menongue, Ondiva e Mavinga com céu limpo e Menongue com 8 graus. É a cidade mais fria do nosso país para as próximas horas. É hora do tempo.
em Luanda. Vamos ver. A capital do país no momento com uma temperatura de 23 graus. A previsão é de céu parcialmente nublado para amanhã. Já as máximas para Luanda. Amanhã 27 graus, sexta 26 e no sábado, Fernanda, temos uns 25 graus para Luanda. Com sensação térmica de? Dos 23. Aqui vê-se que os casacos e as roupas quentes temem sair das malas. Temem sair, mas já pode-se começar assim os casacos mais leves. Já dá para usar. Vamos esperar. Até amanhã, Dalila. Até amanhã, Fernanda. Bom descanso para Obrigada, igualmente. E nós seguimos para mais um intervalo. Fique connosco para a última parte do telejornal. Até já. As notícias retomam o seu lugar no telejornal. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica testemunhou hoje o lançamento oficial da iniciativa pan-africana denominada Timbuktu, liderada pelo PNUD, que marca a criação de um projeto em Angola voltado para a inovação, empreendedorismo juvenil e segurança alimentar em África. Angola foi escolhida como um dos polos estratégicos da iniciativa pan-africana Timbuktu, liderada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. A criação de um hub no país marca um passo significativo para o fortalecimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo jovem no continente, com foco especial no setor agrícola. Timbuktu é uma das mais ambiciosas plataformas de desenvolvimento da juventude africana lançada nos últimos anos. O seu objetivo é claro: transformar a juventude do continente na principal força motriz da inovação tecnológica, da criação de startups e da dinamização econômica em setores críticos. Poderá alavancar o novo mercado a nível da agricultura, dar oportunidade de desenvolver a agricultura não só local, mas também a nível da região dos Palopes, permitir às pessoas envolvidas no setor adquirir capacidades maiores no desenvolvimento dos seus negócios. Para os jovens é uma oportunidade de descobrir um setor que ainda tem um potencial muito grande a explorar e dar-lhes a oportunidade de capacitar-los também para se interessarem mais e poderem investir neste setor com o apoio não só do governo angolano, e com o apoio técnico. Para o governo angolano, a escolha do país como sede desta iniciativa representa um reconhecimento do seu potencial agrícola e da aposta crescente em políticas de inovação e diversificação da economia. Este projeto surge alinhado com a estratégia do Executivo dentro do Programa de Desenvolvimento Nacional, sobretudo na perspectiva de nós contribuirmos significativamente para a segurança alimentar e para o fomento da agricultura. Portanto, esta iniciativa do PNUD e a iniciativa Timbuktu em África vai trazer para Angola um centro de excelência que vai apoiar o país e a região no desenvolvimento de práticas agrícolas, sobretudo acelerando a criação de startups ou incubadoras de empresa ligadas ao ramo, melhorando as cadeias de distribuição e as cadeias de abastecimento relacionadas com a agricultura. O projeto alinha-se à Estratégia Nacional de Desenvolvimento e às metas da Agenda 2063 da União Africana, que prioriza a industrialização sustentável e o empoderamento da juventude. A TAG começa a voar em agosto para a Côte d'Ivoire, já a partir do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. O acordo rubricado esta terça-feira entre o Ministro do Comércio da Côte d'Ivoire e o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu. A TAG começa a voar este ano para Abidjan. No sentido inverso, a Companhia de Bandeira da Côte d'Ivoire vai igualmente sobrevoar o território angolano. Esta assinatura é a manifestação da vontade dos nossos presidentes, que se comprometeram a oferecer aos nossos países um quadro de cooperação eficaz, operacional e dinâmico. A assinatura abre perspectivas de intercâmbios comerciais sólidos e compromete-nos a prosseguir a cooperação através de ações concretas.
A ponta aérea visa criar maior proximidade entre os dois países, reforço dos laços de cooperação, bem como promover a mobilidade de pessoas e bens entre Angola, Côte d'Ivoire e também na região. Os dois países têm relações de amizade, cooperam em diversos domínios, destaque para petróleos, agricultura, saúde, tecnologias, turismo, ambiente e transportes. É um dos objetivos estratégicos de Angola garantir que de facto consigamos fazer em Luanda e agora na província de Colibengo um hub regional para podermos aumentar a conectividade africana. Precisamos de mais conectividade, precisamos de ter as pessoas a poder viajar no nosso continente de forma mais direta e aumentar o comércio entre os nossos países, onde procuramos refletir no acordo aéreo também os princípios do mercado único do transporte aéreo africano. A medida insere-se igualmente na estratégia de expansão de rotas da TAG. Essencialmente pela necessidade de interconectividade e maior ligação entre os países africanos, que tem que existir, não para aqui, temos que continuar. Nós temos um novo aeroporto que tem que funcionar como um hub e, portanto, todas as ligações regionais e, portanto, continentais dentro do continente africano têm que ser efetuadas. E se forem efetuadas a partir de Luanda, melhor. As instalações estão criadas, os aviões existem e, portanto, faz todo sentido que assim seja. No ano passado, o presidente João Lourenço esteve de visita à Côte d'Ivoire para o reforço da cooperação bilateral. Em agosto, a TAG começa a voar para Abidjan, Côte d'Ivoire, a partir do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Pretende-se reforçar as relações comerciais entre os dois países, promover a circulação de pessoas e bens e maior conectividade em África. As imagens são de Tony Lena e Yolanda Manuela TPA, no Ministério das Relações Exteriores. Moçambique celebra hoje a grande festa dos 50 anos de independência numa cerimónia em Maputo dirigida pelo Presidente da República, Daniel Chapo. Mais de 30 chefes de Estado e de Governo anos da independência daquele país. A delegação angolana, chefiada pela Presidente da Assembleia Nacional, em representação do Presidente João Lourenço, é integrada pelos deputados Ruth Mendes, Manuel Augusto e pela Embaixadora de Angola em Moçambique, Juvelina Imperial. E voltamos a falar da Cimeira Estados Unidos-África, onde as mulheres tiveram participação marcante, destacando-se na liderança política e empresarial. Em painel principal, a Ministra das Finanças defendeu parcerias justas e, enquanto participantes, fizeram um balanço positivo e apontaram que a África colherá frutos do protagonismo feminino conquistado. Apresentando governos, empresas, organizações sociais e startups, as mulheres mostraram ao mundo que a liderança feminina é hoje um dos pilares do desenvolvimento do continente. Neste painel, a Ministra das Finanças, Vera Daves, destacou o potencial transformador das parcerias entre angolanos, africanos e norte-americanos, com ênfase em acordos que proporcionem vantagens mútuas e desenvolvimento sustentável. Temos que ver o que é necessário fazermos juntos para ir para além disso. Não que devamos desistir dessas duas variáveis, mas tornar as parcerias mais ricas e concentrar num espectro maior de colaboração. Olhando para as grandes empresas, mas olhando também para as pequenas e médias empresas. O que é necessário fazer para olhar para o investimento privado concreto, olhar para setores para além dos habituais, para além de energia, e olhar para iniciativas que sejam intensivas na geração de postos de trabalho. Durante toda esta cimeira, as mulheres estiveram à frente de debates sobre financiamento inclusivo, inovação tecnológica, empreendedorismo feminino e sustentabilidade. Mais de 2 mil milhões de dólares em acordos afetos ao corredor do Lobito. Estamos satisfeitos com os resultados da cimeira e agradeço o presidente João Lourenço e a sua equipa pela visão que tiveram.
O balanço feito por elas ao final do evento foi unânime, positivo, inspirador e promissor. Mais do que participar, as mulheres lideraram discussões estratégicas e apresentaram soluções concretas para os desafios da África contemporânea. Acordos foram assinados, várias promessas ficaram por escrito. Agora o nosso trabalho vai ser de acompanhamento. Um especial agradecimento também à CCA por promover este evento. Os nossos irmãos africanos aderiram. Então, quer dizer que nós precisamos de conversar, precisamos de consolidar, cooperar, fortalecer os laços, porque agora temos outros desafios. Acredito que, além do aprendizado, porque muitas das vezes não queremos estar sentados para aprender, o aprendizado foi ótimo, mas a nível de conexões foi extremamente importante, não só a nível dos Estados Unidos da América, mas regionalmente, Botsuana, Congo, tivemos muito boas interações com outras pessoas, outros empresários que, noutras regiões, com situações similares à nossa, também vão lutando para ter sucesso. Vou sentir muitas saudades, foi um trabalho muito árduo, começou ano passado e concluiu-se hoje, com mais de 2.500 participantes vindos de todas as partes do mundo, e este espírito empresarial é necessário para o mundo, é necessário para Angola e principalmente para Luanda. Muito importante para o ramo empresarial. Eu acho que todo mundo veio aproveitar bastante, são muitas conexões. Aqui, quem veio aqui com certeza fez um networking maravilhoso e eu acho que daqui para frente é só aproveitar agora as conexões que foram feitas. Foi bastante proveitoso, muito positivo. Houve aqui uma grande disrupção do status quo a nível dos últimos anos da economia em Angola, em que existia um certo bloqueio na cooperação entre privados e empresários estrangeiros. E desta vez vi essa organização em que o executivo também está de parabéns. Não é? Houve aqui uma possibilidade, uma plataforma de permitir com que nós empresários pudéssemos ter acesso não só a outros governos, mas também aos nossos parceiros internacionais, ou seja, outros empreendedores ou colegas. Neste passo dado em Luanda, as mulheres africanas acreditam que os frutos virão nos próximos anos, em forma de mais investimento, mais inclusão e mais oportunidades concretas. E como ficou claro durante os dias da cimeira, elas estão prontas para plantar, regar e colher. E o corredor do Lobito continua a interessar os norte-americanos, além do setor energético, que pode aprimorar esta cooperação. Os dados foram apresentados à Vice-Presidente da República pela Presidente e CEO da Corporate Council África. No encontro, Lisa Forizelli manifestou também a satisfação pela organização de Angola deste evento. Nesta quarta-feira, a Esperança da Costa recebeu também o Ministro da Economia, Indústria e Investimento da União das Comores, que também participou na cimeira e reconheceu o empenho de Angola na organização da cimeira. No cair do pano da 17ª Cimeira Estados Unidos-África, a Presidente e CEO do Corporate Council África foi recebida em audiência pela Vice-Presidente da República de Angola. No encontro, Lisa Forizelli manifestou à Esperança da Costa a satisfação pela organização de Angola do evento. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer e parabenizar Angola por este suporte para esta cimeira que foi um sucesso. Nós tivemos 12 chefes de Estados, 2.600 pessoas que participaram da cimeira e 20 delegações ministeriais. Forizelli enalteceu também, no quadro da cooperação bilateral, o interesse de empresários norte-americanos pelo corredor do Lobito. Amanhã nós temos um privado, estamos a levar investidores para o Lobito para que nós possamos ver por nós. Nós falamos do impacto da cimeira aqui em Angola e também do corredor do Lobito, não só propriamente para Angola, mas também para a República Democrática do Congo e da Zâmbia. Na audiência, a Vice-Presidente da República destacou os setores da saúde e da educação como outras áreas para o reforço da cooperação com os Estados Unidos da América. Mas quem tomou dianteira é o setor energético, que a título de avanço e que, segundo o embaixador de Angola nos Estados Unidos, constou
dos 5 acordos assinados na Cimeira e que vão resultar para Angola no investimento de 2 mil milhões de dólares. Transporte de energia, portanto, nós temos já uma capacidade de produção que agora precisamos trabalhar na distribuição da energia para as nossas populações, para o setor empresarial, para as nossas indústrias, mas também para a exportação. Portanto, a empresa que assinou um dos contratos vai investir também para exportar energia. Significa dizer que é uma iniciativa até no âmbito da diversificação da nossa economia. Portanto, este foi um deles. Também tivemos outros acordos no domínio do turismo. Haverá também investimentos de novas unidades de referência, unidades hoteleiras no nosso país. Ainda na mesma senda, a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, recebeu o Ministro da Economia, Indústria e Investimento da União de Comores, político que também esteve a participar da 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África. Nós esperamos que esta cimeira tenha uma boa recomendação e podemos esperar bons resultados no futuro. Eu vou regressar dentro de 24 horas, mas eu nunca vou esquecer que fui recebido em Angola. A Angola é um país muito bonito e tem pessoas muito receptíveis. Deste Estado-membro de África, o setor dos transportes pode ser uma ponte para intensificar a cooperação. Assim garante o Ministro da Indústria e Comércio, Rui Minguez de Oliveira. Como sabem, o arquipélago das Comores está relativamente afastado do resto do continente e uma das coisas que discutimos enquanto a permanência do Sua Excelência o Ministro Hassani é como é que nós podemos viabilizar que os nossos países possam ter uma comunicação mais próxima por via de ligação aérea e como é que nós podemos contribuir para que essa ligação possa acontecer, mas continuamos a trabalhar no sentido também de interessar investidores e empresários das Comores para trabalharem no nosso país e, da mesma maneira, criar as condições para que os empresários angolanos que se sintam entusiasmados com a ideia possam também participar de oportunidades de investimento no arquipélago das Comores. Destacar que a 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos da América-África decorreu em Luanda de 20 a 25 deste mês. E a televisão pública de Angola cobriu todos os momentos da 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África. No encerramento, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica visitou o set de transmissão da TPA. José de Lima Massano reconheceu e agradeceu o desempenho dos profissionais envolvidos na cobertura. Foram atuações simbólicas que exaltaram as raízes culturais do país, não ficando de fora da Cimeira de Luanda. O último dia do evento ficou ainda marcado por outros momentos, como este, por exemplo, onde aparecem vários profissionais da televisão pública de Angola trocando impressões minutos depois do ato de encerramento da cúpula de negócios. Entre a conversa solta, que passava por vários assuntos, o trabalho avançava em ritmo acelerado, pois o compromisso com os telespectadores mantém-se, não fosse o movimento registado na redação móvel montada no local, que funcionava como um verdadeiro pulmão da informação. São os bastidores de todo um trabalho realizado antes, durante e depois da cúpula empresarial Estados Unidos da América, África. Nós tivemos vários painéis, por exemplo, a acontecerem ao mesmo tempo e todos de bastante interesse para quem se interessa pelo nosso continente e pelo nosso país, e tivemos que arranjar formas de não perder nada, né? Primeiro porque temos a obrigação de levar até os nossos telespectadores que têm o direito de serem informados, e segundo porque queríamos fazer um trabalho de excelência. Uma troca de experiência até com outros jornalistas de outras partes do mundo. Só nos agrega, só nos traz algo mais positivo para a nossa carreira. Foram largas horas de emissão em direto, com análise de especialistas e convidados das mais diversas áreas que partilharam testemunho e parcerias seladas através do evento. Sinto-me bastante satisfeito e devo fazer uma avaliação positiva da realização deste evento. Abre-nos a parcerias, tanto pelo lado dos Estados Unidos como para demais países africanos, o que eu acho que é algo bastante positivo. Replicar a estratégia do corredor do Lobito ao corredor do Namibe.
A modernização da TPA tem permitido uma cobertura mais dinâmica e com melhor qualidade. Aliás, o trabalho aqui realizado foi reconhecido pelos auxiliares do titular do Poder Executivo, a começar pelo ministro Mário Oliveira, que, na companhia do secretário de Estado para a Comunicação Social, fez ao set da Televisão Pública de Angola para reconhecer o profissionalismo de uma equipa focada e comprometida com o serviço público. O administrador de conteúdos da TPA, Neto Júnior, fez as honras da casa, tendo recebido na sequência outra delegação, esta chefiada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Saudou todos e, no final, não poupou palavras. E isso nós só conseguimos porque vocês conseguiram transmitir com fialdade o que está aqui a acontecer. Portanto, o sucesso desta cimeira deve também muito ao vosso trabalho e por isso passamos só mesmo com esta nota de agradecimento. Desejo também aí força, não é? Obrigada. O momento foi registado e depois o sentimento de missão cumprida. Para frente, outros desafios, mas até lá o compromisso mantém-se. Continuar a prestar um melhor serviço público com qualidade, credibilidade e rigor. Notícias, informação de primeira. Mais um desafio cumprido pela Televisão Pública de Angola é o trabalho merecidamente reconhecido pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Estamos a fechar o telejornal. Boa noite, bom descanso. Nós voltamos a ver-nos amanhã, à hora de sempre.